Igreja Batista Missionária em Pirassununga, seu lugar de amor, fé e ação. Queremos aproveitar este momento, desejar a você muita paz, saúde e felicidades. Que o Senhor nosso Deus esteja sendo teu pastor para todo sempre. Se você mora em Pirassununga, venha nos visitar. Rua Rio Grande do Norte, 792, Jardim Carmel, bem perto do campo de futebol. E será um prazer recebê-lo e dar um abraço fraternal. Deus te abençoe grandemente. Temos culto aos domingos, 19 horas. E às quintas-feiras, 19h30. Você será abençoado e vai poder compartilhar conosco da palavra do nosso Deus. Irmãos, boa noite. Vamos louvar o nosso Deus nesta noite, quinta-feira, 18 de junho, uma noite frienta, né, que o Senhor nos concede. Vamos louvar com muita alegria. O hino fala assim: os sonhos de Deus, né, são maiores que os meus. Amém? Amém. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em Deus viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em Deus viver. O impossível Deus vai fazer. Amém? Deus faz o impossível em nós, porque Ele é quem dirige a nossa história. Quando nossa fé quer se apagar, né, temos que lembrar da palavra dele.
Nós vamos orar nesse momento. Muito obrigado pelo teu grande amor em nossas vidas, Senhor Deus, e por estarmos na tua presença com nossos irmãos, na tua casa de oração. Para mais um dia, Senhor, louvar o teu nome e podermos aprender da importância da comunicação sem medo. Neste curso, na terceira aula, que nós possamos, Senhor, até neste culto, lembrar que a palavra ela é poderosa, é viva e eficaz. Abençoa a tua igreja reunida aqui, quem não pôde comparecer também, tu conhece cada luta, cada vida com as suas lutas. Peço a bênção em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Oh, porque palavra do Senhor que nos convida a cada dia pensar que dependemos dele. A nossa fé não pode
depender das pessoas. A nossa vida não pode depender das pessoas. Se o seu pai te dá mesada, se você tem alguém que te dá muito dinheiro, casa nova, dá tudo que você enxerga na matéria, parabéns, você recebe, mas é tudo passageiro. Vai acabar o carro, né? Vai acabar a fazenda, vai morrer o gado, não vai passar. Mas o que não vai passar, meu amigo da internet, o que não vai passar, sabe o que é? É o amor de Deus. Isso jamais acaba. Eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor. Primeira carta de João, né? Vamos ler capítulo 4, versículo 16 em diante. 1 João 4,16 fala assim: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos deu. Deus é amor, e quem permanece em amor permanece em Deus e Deus nele. Fala comigo: eu permaneço em Deus o tempo todo, porque Deus habita em mim. Neste curso que nós estamos passando para os irmãos, comunicação sem medo, é Deus à frente. Eu gostaria de louvar o Senhor com um hino que diz assim: eu vou testemunhar. E esse hino, ele diz muito assim sobre os problemas que a gente passa. E quando a gente espera no Senhor, né, a gente só tem testemunho maravilhoso para dar, né? Então, aqui conta um pouco disso, que acho que muita gente já passou por isso que esse hino fala, inclusive eu. Então diz assim: eu passei por dias difíceis que ninguém imaginou, lutei batalhas em silêncio que só Deus acompanhou. Teve noites que eu chorei sozinha, sem ter com quem falar. Mas mesmo em meio ao deserto, Deus estava lá. Eu não via saída, tudo parecia perdido, mas Deus estava escrevendo um novo capítulo escondido. O que hoje é dor, amanhã vai ser história. Eu vou testemunhar o que Deus fez em mim, o que me fez chorar. Amanhã vai ser vitória. E o impossível vai acontecer, e não teve como impedir. Eu vou testemunhar, todo mundo vai ver o que Deus faz na vida de quem decide crer. O que tentaram enterrar, Deus fez ressuscitar. O que disseram que acabou, Ele fez recomeçar. Hoje olho para trás e vejo que passei, que só posso dar glória a Deus por tudo que superei. Se hoje estou de pé, não foi por minha força, não. Foi a mão de Deus guiando e segurando minha mão. O que hoje é dor, amanhã vai ser história. Eu vou testemunhar o que Deus fez em mim, o que me fez chorar. Amanhã vai ser vitória. E não teve como impedir. Eu vou testemunhar, todo mundo vai ver o que Deus faz na vida de quem decide crer. O que tentaram enterrar, Deus fez ressuscitar. O que disseram que acabou, Ele fez recomeçar. Hoje olho para trás e vejo que passei,
que só posso dar glória a Deus por tudo que superei. Se hoje estou de pé, não foi por minha força, não. Foi a mão de Deus me guiando, segurando minha mão. Deus é amor. E quem permanece em Deus, permanece em Deus e Deus permanece nele. Este curso que nós começamos, hoje é a terceira aula, alguns vieram no início e não retornaram mais. Alguns motivos, tudo bem. Mas eu deixei no primeiro dia aqui um texto, que era o texto básico do nosso curso. Lembra qual que é? Provérbios, né? 3, versículo 5 fala assim. Provérbio 3, 5 fala assim. Provérbio 3, 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, para haver uma comunicação sem medo, é preciso haver, por parte de quem comunica, confiança, né? Humildade, para não se achar o sabe tudo. Então, neste dia, nesta noite aqui, nós queremos falar sobre a forte comunicação com Deus é quando existe o amor. E o amor de Deus é o próprio Deus dirigindo a comunicação. Os irmãos sabem a diferença que há entre um diálogo e um monólogo? Alguém sabe a diferença? Um diálogo e um monólogo? O monólogo é o que está agora acontecendo aqui. Só eu falando e vocês ouvindo. Isso é um monólogo. A pessoa fala, a gente escuta, não tem espaço para poder compartilhar, dividir a experiência. Agora, o diálogo é diferente. No diálogo, há comunicação. A comunicação sem medo tem que acontecer com uma participação. Por isso que eu sempre peço para os irmãos olhar para mim, falar comigo, porque estamos nos comunicando. Eu estou ensinando para todos nós, inclusive eu estou também aprendendo, estou ouvindo, a importância dessa comunicação. E a comunicação que eu estou passando para nós aqui é da palavra de Deus. Então não é uma comunicação apenas de conhecimentos, por exemplo, da matemática, da biologia, geografia, é o conhecimento da palavra de Deus. Então o comunicador que somos nós, temos que ter em mente que temos um Deus que está conosco o tempo todo. Então quando nós estamos em situações que nos deixam tristes, abatidos, ficamos muitas vezes com um comunicador, né, um pouco temeroso com algumas situações, porque as preocupações vêm invadir o nosso coração, nossa mente. E a nossa mente é o recipiente do sucesso. Eu já mostrei para os irmãos aqui várias mensagens, dando exemplo, que a nossa mente pode comparar um recipiente, como um copo, nosso próprio corpo. E a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito de Deus. Então, a forte comunicação com Deus, ela começa quando o amor dele está à frente das ideias, da informação, do conhecimento. Comunicação sem medo é quando Deus está à frente. Você vai estar num local X, numa padaria, por exemplo, ou numa praça, e de repente você encontra com alguém e dá vontade de falar para a pessoa da palavra de Deus, mas vem aquele medo: se eu vou falar, vai aceitar, o amigo vai reclamar, mas eu tenho minha religião, então como é que eu vou comunicar essa pessoa? Então vem a estratégia, a amizade.
um bom dia, uma saudação, um abraço, um aperto de mão, e você quebra aquele gelo e vai entrando na comunicação. A comunicação forte tem o seu potencial com o amor de Deus, que não é apenas eu falar, não é o barulho, mas é o amor que transforma. Então o texto fala aqui, né? 1 João. E nós conhecemos. Ora, o comunicador que não tem medo de comunicar para Deus, ele conhece o seu Deus. Olha a diferença. Então, se eu conheço quem está comigo, que é o Deus que criou a nós todos, o meu medo não pode me dominar. Mas a nossa mente, que está sempre nos colocando em situações de ficarmos nervosos e preocupados demais, a ponto de ter que tomar medicamentos e buscar ajudas, etc., é o detalhe do sucesso. É a nossa mente, irmãos. A nossa mente é o coração da nossa vida. Às vezes dá muito valor ao nosso coração bomba, né, que bombeia nosso sangue. Esquece que a nossa mente é que comanda a nossa vida. E não tem como separar, né, a mente do corpo. O cérebro não tem como separar da cabeça. É tudo conjugado. Temos aqui a nossa psicóloga que vai nos ensinar muito bem. Não tem como, né? Compartilhar o senhor, Sim. inclusive o cérebro, a mente é tão importante, né, pastor, que é o único órgão que não é transplantado. Justamente. Não existe a morte cerebral, né? A importância que o senhor está falando. Sim. Que quando uma pessoa dá a morte cerebral, o coração continua batendo, né? Então, quer dizer, a importância do cérebro, que, né, ele é a nossa vida. Né? E outra coisa interessante, irmãos, que eu nunca vi até agora ninguém tirar um raio-x da mente. Já viu? Raio-x da mente? Você já viu, irmã Cláudia? Você tira o raio-x do cérebro, né? Então a mente é aquela configuração imaginável que tem em nós, que nos conduz. Então, como é que está a nossa mente? E a Bíblia é o manual nosso. Eu já falei isso várias vezes para os irmãos aqui. É o manual do ser humano, é a Bíblia Sagrada. Aí Paulo fala em Romanos 12, né? Mente transformada. Então, o segredo para que eu possa ser um comunicador sem medo é saber que tem uma força poderosa chamada Deus comigo. Amém? Então, esse Deus que está conosco, Ele nos dá força, porque Ele habita em nós. O texto diz, né? Deus é amor. E quem permanece em amor, irmão, não tem dinheiro que pague essa permanência. Não tem conhecimento científico que pague essa permanência. Quem permanece em Deus, permanece em amor, irmãos. Será que está para a gente entender essa potência de você ser um comunicador sem medo? Mas o medo ronda a nossa vida. Já falei para os irmãos também no passado, alguns tipos de medo. Lembra que eu citei para os irmãos tipos de medo? Medo da morte, medo de envelhecer, medo de ficar doente, medo de ficar pobre, medo de falar em público, né? Porque falar, a gente fala toda hora com as pessoas, em casa e tal, mas falar em público, vamos pensar em nós já pensar. Então, como é vencer, né? Há um alerta de Deus para nós. Aldo, você não tenha medo, porque eu estou com você. Você permanece em mim? Eu estou com você. E mais versículo 17. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor. Abra a Bíblia aí, abra a Bíblia, por favor. 1 João 4, 17. 1 João 4, 17. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor,
para que no dia do juízo tenhamos confiança. A gente fez alguma coisa errada nessa terra, recebemos um processo e vamos ser chamados para uma audiência no fórum. O que acontece com a gente? Hein, irmã Cláudia, o que acontece com a gente? A gente fica com medo? A gente tem medo do homem. Qual vai ser a sentença do juiz? Não é assim? Ixi, como é que vai ser a sentença do juiz? Fica preocupado, não é verdade? Né? Nossa, como é que vai ser? Vai mandar eu para a forca? Como é que vai ser minha situação? Mas tem uma pessoa ao seu lado que fala assim: calma, eu estou com você. Quem que é? O advogado me fala assim para a gente? A fé. Já a fé. Mas vai lá esse advogado e fala assim: não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, porque o advogado está cuidando de você. Jesus é nosso advogado. Então, que fala o texto aqui da palavra do Senhor? Olha aqui: tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo, meus irmãos. Você é igual a Deus neste mundo. Olha que bênção. Então, comunicação sem medo é aquela que você entende: eu tenho Deus comigo. Vai à frente, vai avante. E fala assim: ô Sua Excelência Juiz, eu sei que eu errei, cometi aquela falha, mas naquele dia eu não tinha outra saída. Você não está com medo, porque você está falando com o juiz. Você vai lembrar: eu tenho um maior juiz, que é Deus, está comigo, irmãos. Maior é que está em mim. Isso. Aí ele fala para você assim: tudo bem, você errou, tudo bem, então você vai pagar 10 cestas básicas pelo seu crime. Eu vou fazer o quê? Eu vou chorar, espernear, trabalhar e pagar as cestas básicas. Não é verdade? Por quê? Vou cumprir a lei. Certo? Mas não vou ter medo, porque eu estou com Deus. Amém? Quando Moisés matou um egípcio, lembra da Bíblia? Matou um egípcio, ele foi caçado lá dentro. A Bíblia não esconde nada. Então não podemos ficar com medo, irmãos. Não sei qual é a sua causa, qual é o seu temor, mas o curso é para você se preparar para enfrentar a guerra, os problemas. Lembre-se, você é um comunicador da graça divina. Fala comigo, repete comigo: eu sou comunicador da graça divina. Não importa onde você estiver, você pode estar no alto mar, no navio, passeando, enfim, não importa. Mas houve a oportunidade de você falar para alguém de Jesus. Lembre-se, eu sou comunicador. Eu vou ter que falar para aquela pessoa. E pede Deus força. E fala com amor, que Ele está contigo, né? O medo, ele tem um poder de nos deixar travado, envergonhado, sem potência, sentindo-se incapaz. Mas como eu posso vencer este medo, irmã Cláudia? Como eu posso vencer esse medo, irmãos aqui presentes? Luciana, irmã Marina, irmão Osvaldo. Como eu posso vencer esse medo aqui, irmãos? Confiando em Deus e colocando em prática a minha confiança, né? E dizer assim, abrir a boca e falar: eu cancelo esse medo, porque eu tenho Deus comigo. E o medo também, pastor, se me permite falar, sim. Ele é sabotador, né? Exatamente. Porque às vezes o irmão tem aquela vontade de cantar, mas com medo não vai. Então ele se auto-sabota também, né? Exatamente. Então, pegando o gancho da irmã Luciana, vem aqui a dica para você estar com medo de cantar. Treine todo dia em sua casa. Todo dia canta no banheiro, lavando louça, vai cantando, louva a Deus. Porque quando a gente canta, não é que o mal se espanta, não, é que você treina para adorar a Jesus. Não existe sucesso sem esforço. Não existe sucesso sem esforço.
Se eu não me esforçar e estudar, eu não vou vencer a minha luta no meu curso. Então, se eu quero ser um comunicador sem medo, eu tenho que me esforçar. Como? Ler a Bíblia, gravar a palavra, praticar, aprender a respirar, aprender a se acalmar. Vocês aqui, essa é a forma de você chamar os irmãos para aqui. É a forma de mostrar o impacto na comunicação. Então é importante eu entender que há entre o ambiente de comunicação as palavras que faz diferença, que é o diálogo e o monólogo. O monólogo, estou falando com vocês aqui, mas veja que eu faço também o diálogo. Como é que eu faço o diálogo? Quando eu pergunto, estou fazendo o diálogo. Para vocês falar comigo. Quando vocês falam, está vendo um diálogo. Então quando os irmãos falam, vocês estão participando e eu estou aprendendo, estamos nos comunicando. Essa comunicação se fortalece. Mas o que acontece no monólogo? O monólogo a gente fica quietinho, só quem sabe o que está falando. Mas se eu abro espaço, como eu abro espaço agora aqui para nós, começa a haver um diálogo. E em nossa casa, muitas vezes, nossos lares, não existe diálogo, existe monólogo. Só o pai fala, só a mãe fala, e o filho fica só lá, ouvindo, e não tem espaço para compartilhar, para se defender, até. E ele passa aquele tempo na sua vivência com o pai e com a mãe, e não aprendeu a dialogar, não aprendeu a se comunicar, porque ele tem medo de perguntar, ele tem medo de falar. E nesse medo, na casa desse filho, ele cresce com uma crença limitante chamada fobia na hora da fala. O que vão pensar de mim se eu falar agora aqui? Eu falo para meus filhos, se eu fosse treinar com meus pais antes, hoje eu não seria somente, né, o que eu sou, eu seria muito mais um pouquinho, né? Mas é importante o treinamento, é importante o conhecimento. Então a nossa igreja nos treina a ser melhor do que ontem. Eu não posso vir no culto hoje e amanhã ser igual hoje, tem que ser diferente, ser melhor. Então o que aconteceu comigo ontem eu não quero nem saber mais, já foi. Quero para hoje, amanhã já é outro dia. Porque se eu ficar pensando no que aconteceu ontem, irmãos, eu não vou viver mais. Eu ficar escravo do passado. Eu vou contar para encerrar uma história, e já contei para os irmãos, vou repetir, de dois monges, e eles, entre eles tem uma lei de que o monge não pode tocar em mulher, não pode tocar em mulher, não é ter nada sexual, é tocar, não pode tocar na mulher, é uma lei, porque se contamina, como fosse no tempo da Bíblia, o leproso doente. E estavam os monges, o mestre andando com o discípulo, os dois andando, e de repente passa de frente um riacho, e tem uma mulher que pede socorro, por favor, alguém me ajuda aqui para atravessar. E eles passaram, andando na frente, aí o mestre pensou, parou e voltou para ajudar aquela mulher. Pegou a mulher, colocou nos braços, atravessou o rio, deixou lá e voltou e seguiu caminhada com o seu amigo, o discípulo monge. E voltaram a conversar. Mas nessa caminhada, o aluno perguntou: mestre, o que você fez está totalmente fora da regra, você está imundo. Por quê? Porque está na nossa lei que não podemos tocar em mulher, e o senhor foi lá e tocou na mulher. E qual a resposta do mestre para o aluno? Não, você que está com ela. Ela ficou no rio lá há muito tempo. Ou seja, ele guardou na mente dele o processo e não liberou as questões. Às vezes acontece isso com a gente, fica guardando erros do passado e fica vivendo uma vida infernal,
Por mais que a gente ore, mas não se liberta, porque não tem libertação. Não tem que deixar, irmão, deixa o passado já foi. Viva o presente, porque o futuro pertence a Deus. O passado já foi. Como falam alguns, né, que vive de passado é museu, né? Não. Então, o comunicador que faz a comissão sem medo é aquele que está olhando sempre presente, vivendo o presente, porque o futuro está vindo para ele crescer mais e mais. E outro detalhe mais, quando houver um erro na sua fala, lembre-se que os erros nossos devem nos ajudar a não errar mais. E não viver nos acusando. A mente quer nos acusar, a irmã falou, quer nos sabotar, né? Quer nos escravizar. Então, nós que conhecemos o amor de Deus, Ele está em nós. Nós que cremos, meus irmãos, perceba o texto. Não é somente conhecer, é crer. É crer, é confiar. Então, a forte comunicação com Deus, ela se apresenta no seu amor ativo em nós. E assim haverá em nós uma comunicação sem medo. E assim podemos dizer para ao mundo todo que nós olhamos para Cristo. E assim sendo, nós somos comunicadores sem medo. E é a importância disso mesmo que o senhor falou, né? Aqui em Hebreus, no capítulo 4, 16, diz assim, até para chegar para conversar com Deus, a gente tem que chegar com confiança. Então, em Hebreus, capítulo 4, 16, diz assim, ó, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, Exatamente. para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Exatamente. Né? Então, a gente também tem que vir na igreja confiante de que a gente vai conseguir passar pelas lutas. A gente tem que vir na igreja com confiança de que a gente vai sair daqui revigorado, né? Curado, né? E não vir só esquentar o banco, mas prestar atenção no que o senhor fala, nas palavras de Deus, né? E todo lugar que a gente vai tem que ir com confiança, né? Principalmente na presença do Senhor. Quando a gente vai orar para Deus, a gente já tem que ir acreditando que já deu certo. E se não deu certo é porque não era para ser. Qualquer coisa, um emprego, uma casa, um namoro, um casamento, qualquer coisa que você pede diante de Deus e não deu certo, não é porque você não pediu certo, é porque Deus não escutou. Nem sempre o que a gente quer é o certo, o que é para ser da gente, né? Uma casa, um carro, seja lá o que for. Então, Deus ouviu. Ele só não escuta quando é tudo pra gente. Quer dizer, se você pede uma coisa e você obtém logo, então Deus ouviu. Mas quando você não obtém, Deus ouviu também. Exatamente. Ele também fala não. Sim. Como o pai fala não para os seus filhos, Deus também fala não para a gente. Então a gente tem que ir confiante no que ele vai fazer. Já que você entrega na mão dele, você tem que descansar. Quero convidar todos a se colocar de pé, por favor. Vamos louvar o hino fala ruge, forte, contundente, olhando para Cristo. Ruge forte, contundente, a terra do pecado, mas os seus clamores não podem afligir. Sem quem confio, pois na rocha estão firmados, e celestes bênçãos e
Igreja Batista Missionária, o seu lugar de amor, fé e ação. Queremos reforçar o convite para estarem conosco. Você mora em Pirassununga, venha nos prestigiar, louvar ao Senhor aos domingos, 19 horas, às quintas-feiras, 19h30. E é um prazer recebê-los. Deus abençoe grandemente e não esqueça que sem Jesus no coração não existe paz, alegria e nem salvação. Gratidão, Igreja Batista Missionária, o lugar de amor, fé e ação.